Glória a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus, dando sequência à série Shekinah. Hoje nós estaremos ministrando com o tema Luz até os confins da terra. Luz até os confins da terra. Quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 1. Quero ler com os irmãos o versículo 8. Assim diz o Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Vamos orar ainda? Deus maravilhoso, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Palavra esta que o Senhor revelou ao teu servo Lucas, ó Deus da glória, e que hoje está diante de nós, Pai. Que o Senhor nos dê graça e entendimento da tua palavra. Abra a nossa mente e o nosso coração, meu Deus, e ministra a nós a tua palavra nesta noite. Eu me coloco nesta noite mais uma vez, ó Deus, na inteira dependência do Senhor, para que o Senhor me use como instrumento da tua graça nesta noite, meu Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Luz até os confins da terra. Meus irmãos, o propósito da criação e da existência do ser humano é, sem dúvida, glorificar a Deus em tudo. Este é o propósito da criação de Deus. O propósito final da nossa vida, e é preciso que você entenda isso hoje à noite, é glorificar a Deus. Muitos acham que o propósito final da nossa vida, muitos cristãos pensam, que é ganhar os perdidos para Cristo. Se os perdidos, queridos, fosse o propósito final, então o fim de tudo o que fazemos seria o homem, e não é verdade. E não é verdade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 11, versículo 13, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então o propósito final da nossa vida é glorificar aquele que nos criou. Glorificar aquele que enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Esta é uma verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Mas ninguém vive uma vida de adoração àquilo ou àquele que não conhece. Essa é a verdade, ninguém vai adorar aquele que não conhece. Por isso, como parte desta missão de Deus, vem a necessidade de apresentar esse Deus maravilhoso e seu grande amor, esse amor imensurável aos outros. É verdade que nós fomos feitos para adorar a Deus e esta é a razão principal da nossa existência, mas é necessário que nós também entendamos que a nossa missão também é, agora que entendemos e que nós glorificamos a Deus, de apresentar este amor maravilhoso, imensurável às pessoas. Por isso eu quero ainda, a título de introdução, dizer que nesse texto que nós estamos analisando hoje, Atos capítulo 1, versículo 8, nós encontramos a grande comissão de Jesus aos seus discípulos. Ao retornar ao Pai, ele confiou à sua igreja a missão de ser testemunha dele aqui na terra. E cabe
a igreja dar continuidade a esta bendita missão de levar o evangelho de Cristo aos confins da terra. Jesus, antes de voltar ao Pai, deu à igreja esta missão de ser testemunha dele aqui na terra. Jesus deu à igreja, e esse versículo aqui, nós podemos dizer que ele é a agenda da ação da igreja no mundo. E Atos 1:8 é de fato o programa que os apóstolos deveriam seguir. Não é apenas um versículo, um texto. É na verdade, um mapa que devemos seguir para cumprir o nosso chamado missionário aqui na terra. Porque esta é a nossa missão. O apóstolo Paulo disse o seguinte, escrevendo aos Coríntios: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. E ele diz ainda mais: e ai de mim se não pregar o evangelho. E esta é uma palavra, esta é uma missão do apóstolo Paulo, é uma missão minha e é uma missão sua. E ai de nós se não pregarmos o evangelho. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, no momento em que o sistema queria impedi-los de pregar o evangelho, eles disseram: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Convicção do propósito, convicção do propósito e da vontade de Deus. Não há nada que vai nos impedir de falar daquilo que nós vimos e que nós ouvimos. Que coisa maravilhosa. Convicção de que eram testemunhas de Jesus Cristo, assim como eu e você precisamos ter. E esse texto, querido, em análise, Atos capítulo 1, versículo 8, ele apresenta a missão de Jesus aos seus discípulos com 3 marcas que eu quero destacar para vocês hoje à noite. E a primeira marca da missão de Jesus aos seus discípulos é a promessa. A promessa. A promessa do Espírito Santo de Deus. Se não, veja aí o início do versículo, o que diz. Olha o que Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus havia dito no final do Evangelho de Mateus: ide e pregai o Evangelho. Mas era necessário que antes de cumprir o ide, eles recebessem o poder do Espírito Santo. Recebessem o poder do Espírito Santo. E aqui há a promessa de Jesus para eles. A promessa. Se você voltar um pouquinho ainda no capítulo 1 de Atos, no versículo 4, Lucas diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Esperassem a promessa do Pai. É como se Jesus estivesse dizendo: eu tenho uma grande obra para vocês realizarem, mas eu vou capacitá-los para isso. Eu prometo a vocês. Eu prometo a vocês. Porque, irmãos, é verdade, nós precisamos entender isso. Sem o Espírito Santo, seria impossível a igreja cumprir a sua missão. É impossível a igreja cumprir a sua missão sem a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem capacita a igreja. A igreja recebeu a missão de pregar o evangelho, mas ela não alcançará êxito se ela não o fizer na total dependência do Espírito Santo. Olha a expressão do texto:
O texto diz: recebereis. Recebereis, o que indica algo concedido por Deus, dado por Deus, e não produzido por esforço humano. E não produzido por esforço humano. Não por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. E somente com a capacitação do Espírito Santo, a igreja consegue e conseguiu até hoje, e chegou até aqui, por causa do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. É esse poder que capacita a igreja a cumprir a missão designada por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. A palavra poder aqui é dunamis, que se refere à força, a poder mesmo. É a mesma raiz da palavra dinamite, que causa uma explosão e uma destruição total. É por isso que nenhum coração duro, enrijecido, consegue ser mudado e transformado por palavra humana, mas somente pelo poder do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode mudar e transformar a vida de um homem, por exemplo, como Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, homem que quis a todo custo destruir a igreja, mas o dia que ele se encontrou com Jesus, o Espírito Santo mudou e transformou a sua vida. E de perseguidor passou a ser pregador e proclamador do Evangelho. Somente o Espírito Santo pode fazer esta obra. É a dinamite de Deus, é o poder de Deus transformador, que quebra o coração do homem e muda e transforma o coração do homem. É esse poder que transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Irmãos, seria impossível a igreja cumprir o seu propósito, senão pelo poder do Espírito Santo. É esse poder que transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários de Deus, porque foi isso que ocorreu com os apóstolos. Jesus escolheu 12 homens comuns, irmãos, homens comuns. É interessante isso. Você nunca parou para pensar por que Jesus não escolheu eruditos, homens da lei, homens cheios de conhecimento, de sabedoria, homens da alta sociedade? Não, Jesus escolheu 12 homens comuns para que evidenciasse o poder do Espírito de Deus. Para que todos olhassem a obra que estava sendo feita e só podiam dizer: há um Deus por trás disso. Porque é impossível homens comuns fazer o que estes homens estão fazendo. É impossível. Homens comuns. John MacArthur, no seu livro 12 Homens Extraordinariamente Comuns, esse é o tema do livro, e fala sobre a vida dos apóstolos. Ele diz o seguinte: eu quero transmitir a você o que disse John MacArthur. Nenhum dos discípulos era conhecido por ser grande estudioso ou erudito. Não tinham o currículo de grandes oradores e teólogos. Não se destacavam por seus talentos naturais nem aptidão intelectual. Jesus escolheu homens comuns para que evidenciasse o poder do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo, meus irmãos, e nós precisamos entender isso aqui como testemunhas de Jesus, somente o Espírito Santo tem poder e pode mudar a vida de um homem. É missão nossa pregar, é verdade, e nós temos que fazê-lo, porque é determinação da palavra, como diz o texto que eu li, como o apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Nós devemos pregar, sim,
Há tempo e há fora de tempo, mas é preciso que nós entendamos de que quem muda, quem transforma o coração do homem é o Espírito de Deus. Não são palavras bonitas suas, cheias de intrepidez, de ousadia, de requinte de sabedoria e de teologia que vai mudar o coração do homem. É somente o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente Ele. Somente Ele, somente Ele. Somente Ele. E nós, como testemunhas, precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Nós falamos ao coração. Nós falamos aos ouvidos, desculpa. Mas somente o Espírito Santo fala ao coração. E nós devemos falar aos ouvidos. Nós precisamos falar aos ouvidos. Há salvação. Você está perdido, é necessário que nós preguemos sim a mensagem do Evangelho, mostrando para o homem de que sem Cristo ele está perdido. Mas nós precisamos entender que somente o Espírito Santo pode mudar e transformar o coração do homem. Talvez você que está aqui hoje, que ainda não conhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo esteja falando ao seu coração hoje à noite. O Espírito Santo esteja ministrando esta palavra ao seu coração para que você entenda que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Esta é a primeira marca da missão de Jesus aos seus discípulos, a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Se cumpriu, irmãos, esta promessa. Que coisa maravilhosa. Atos, capítulo 2, se você quiser ler depois, eles receberam o Espírito Santo e foram capacitados. E a partir daí, uma avalanche começou a acontecer em Jerusalém e se estender Judéia, Samaria e até os confins da terra, como nós chegaremos agora adiante, no poder do Espírito Santo. Então a primeira marca é a promessa. A segunda marca é o propósito. Qual o propósito, irmãos, do Espírito Santo? O texto aí diz, se você continuar no mesmo versículo, no mesmo texto: e sereis minhas testemunhas. O propósito era esse, que a igreja fosse testemunha de Jesus Cristo. Testemunhas de Jesus Cristo. E a palavra testemunha aqui, irmãos, é no grego martírion, de onde vem a palavra mártires. Ou seja, todo aquele que é testemunha de Jesus Cristo, que recebeu o poder do Espírito de Deus para testemunhar de Jesus, é aquele que está disposto, se necessário for, morrer por esta causa. Morrer por esta causa. Morrer por esta causa. E foi assim com os apóstolos, irmãos. Com exceção do apóstolo João, todos os outros apóstolos foram mortos por causa do testemunho. Deram a sua vida por causa do testemunho. Foram de fato, testemunhas no sentido estrito da palavra, mártires. Mártires. Foi assim também com muitos cristãos do primeiro século. Muitos cristãos do primeiro século morreram, deram a sua vida, porque entenderam que eram testemunhas de Cristo. Foi assim com vários outros cristãos no decorrer da história, homens e mulheres que morreram pela causa do Evangelho. Muitos, muitos, muitos. Tem um outro livro, O Espelho dos Mártires. Se você tiver oportunidade, vale a pena. O Espelho dos Mártires.
relata a história de muitos homens e mulheres que morreram por causa da missão de pregar o Evangelho. E nós somos testemunhas, irmãos. Somos testemunhas. E testemunhar é falar do que viu, do que ouviu e do que viveu. É bem verdade que nós não somos, como os apóstolos, testemunhas ocular do que aconteceu. Mas é bem verdade também que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo desta verdade. E nós experimentamos, irmãos, todo aquele que é nascido de novo, que nasceu de Deus, experimentou algo chamado novo nascimento. E todo aquele que é nascido de novo tem a sua vida transformada, não pela religião, não por palavras, mas pelo poder do Espírito Santo. E somente esses transformados pelo Espírito Santo, salvos em Cristo Jesus, são testemunhas de Jesus Cristo. São suas testemunhas. E nós, irmãos, precisamos testemunhar, queridos. Precisamos testemunhar de Cristo, da obra de Cristo, da salvação de Cristo. Precisamos falar, precisamos apresentar, assim como os apóstolos fizeram. Testemunhar de Jesus. Não é testemunhar da igreja. Ah, minha igreja é bacana demais. Vai para lá, minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. Mas não fala de Jesus. Testemunhar da teologia. Não, a minha igreja é uma igreja equilibrada teologicamente falando. A minha igreja é uma igreja mais de linha pentecostal. Não, a minha é uma igreja mais tradicional, de linha mais calvinista ou arminiana, sei lá. Não é testemunhar da igreja, da teologia, do líder, não. O meu líder é fulano de tal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é testemunhar de Cristo Jesus, o único que pode dar vida eterna ao homem perdido. Jesus Cristo de Nazaré. É dele que você é testemunha. É dele que você é testemunha. Testemunhar de Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez na sua vida. Do que Ele fez na sua vida e do que Ele fará. Nós podemos dizer, irmãos, de boca cheia, Jesus Cristo vai voltar. Irmãos, é uma palavra de Jesus. Nós não lemos o texto aqui, mas em seguida Jesus Cristo foi assunto aos céus. No versículo 9 diz que Ele foi assunto aos céus e o anjo chegou enquanto aqueles homens olhavam e disseram: o que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que viste subir, do mesmo modo voltará. Do mesmo modo voltará. Jesus vai voltar, irmãos. Não deixe com que esta verdade se apague do seu coração. Não permita que as coisas deste mundo te envolvam ao ponto de você perder de vista esta promessa maravilhosa. Porque isto vai acontecer, quer você queira, quer não. E o meu conselho a você, esteja preparado para esse dia. Esteja preparado para esse dia. Talvez você que nos visita hoje nunca ouviu falar claramente sobre esse assunto, mas eu quero dizer hoje para você, com toda a convicção que o Espírito Santo me dá nesta noite, e já me deu lendo a palavra de Deus, Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. É promessa dele, Ele voltará, Ele voltará. E nós somos testemunhas desta verdade maravilhosa. Esta é a segunda marca. A primeira marca, a promessa do Espírito Santo. A primeira marca. A segunda marca, o propósito do Espírito Santo, fazer de nós testemunhas.
de nós testemunhas. A terceira marca, eu vou passar para vocês depois de tomar uma água. A terceira marca, irmãos, desta missão, o alcance. O alcance da missão. Mas recebereis poder, diz o texto, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aí Jesus detalha aonde eles seriam testemunhas. Porque senão, principalmente Pedro ia achar que o evangelho precisaria ficar restrito somente a Jerusalém, como ele pensava. E Jesus diz, não, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Nada irá impedir esta mensagem, nada irá impedir vocês de testemunharem de mim, porque o meu objetivo, a obra que eu realizei é para que ela chegue aos confins da terra. Vocês serão testemunhas até aos confins da terra, disse Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Essas palavras de Jesus indicam, irmãos, o alcance geográfico em que o evangelho chegaria por meio da sua igreja naquele tempo. E é importante ressaltar que, de fato, a igreja daquela época cumpriu o seu papel. Deixa eu passar um dadozinho para vocês. Nos 7 primeiros capítulos de Atos, nós vemos o avanço da igreja em Jerusalém. No capítulo 8, o evangelho chega a Samaria, depois você pode conferir. E a partir do capítulo 9, com a conversão de Saulo de Tarso, a igreja avança até os confins da terra. Até os confins da terra. Até os confins da terra. Mas nós podemos, irmãos, pegar essas palavras de Jesus aqui e fazermos uma comparação e uma aplicação à nossa realidade. Se não vejamos, Jerusalém se trata de onde nós estamos, de onde eu e você, de onde nós estamos, das nossas conexões, aonde nós precisamos ser testemunhas. Ou seja, na família, na igreja. É importante, irmãos, nós ressaltarmos que nós testemunhamos não somente com palavras, pregando, falando, mas com o nosso comportamento, com a nossa conduta enquanto servos do Senhor. É preciso que a gente entenda isso. Eu até havia colocado isso anteriormente, não falei por conta do tempo. Mas Jerusalém, irmãos, significa onde nós estamos, como eu disse, as nossas conexões imediatas, a nossa família, a igreja, no trabalho, na escola, no bairro, na cidade, aonde nós precisamos ser testemunhas, irmãos, de Cristo Jesus. Quando você faz parte de um GC e participa do seu GC, sendo instrumento de Deus naquele lugar, você está sendo testemunha. Você está sendo testemunha, está enquadrado nesse grupo missionário, no seu bairro, na sua cidade. É por isso que nós incentivamos tanto, não fique de fora dos grupos, irmãos, de conexão e crescimento. É importantíssimo para a sua vida, porque é lá também que você será uma testemunha de Jesus Cristo. Judéia, nós podemos dizer que é a nossa região, nosso estado. Samaria são lugares mais distantes, mas ainda dentro do nosso país, são os outros estados. Ou seja, todo o Brasil, nós podemos dizer que é a nossa Samaria. Aonde a igreja precisa ser testemunha. E os confins da terra é uma referência às nações, aos povos
culturas e etnias ainda não alcançadas, aonde a igreja já está presente e é necessário que ela continue avançando, porque a igreja ainda há muitos povos que precisam receber o evangelho. E a ordem deste versículo, ele nos lembra isso, que a luz começa dentro, mas ela jamais deve parar ali. Ela precisa brilhar onde estamos e então avançar até os confins da terra. Até os confins da terra. Missões. Eu e você, nós somos missionários aonde nós estamos plantados, aonde nós estamos, nós somos um missionário. É a visão missionária que nós precisamos ter, irmãos. E graças a Deus, porque a Igreja Luz Central Vida é uma igreja missionária. Louvo a Deus por isso, né, pastor Roberto? Temos uma missionária nos confins da terra, em outros povos. Estamos enviando um outro missionário já em abril, né, Roberto? Paulo Sérgio está aí sendo só na expectativa. Assumimos um missionário, foi dito aqui já, né, pastor Roberto? Assumimos um missionário lá na última reunião de pastores em Caldas Novas. Foi apresentado um missionário, um médico, lá na África. E foi pedido a alguma igreja que quisesse assumir aquele missionário. E o pastor Roberto comentou comigo sobre isso. E na hora eu disse a ele, vamos assumir. Vamos assumir. Ele disse, o que você acha? Vamos assumir? Eu falei, embora, vamos assumir. O dinheiro mais investido, mais importante de investimento é em missionário, irmãos. Eu e você não fomos, quem sabe, chamados para ir até os confins da terra, para ir a outros povos, mas homens e mulheres estão lá, e esses homens e mulheres precisam ser sustentados por nós. Por isso que nós precisamos ter esta visão missionária, e não pensar apenas em nós, no nosso próprio umbigo. Mas nós entendermos que nós podemos sim fazer missões lá através desses homens e mulheres que foram chamados por Deus para esta missão tão nobre que é fazer missões em outros povos. Glória a Deus por isso, porque nós somos uma igreja missionária. E já foi dito aqui, deste púlpito, se você entende que você tem um chamado assim, quando Paulo Sérgio tem essa convicção, procure a liderança da igreja, fale dos seus sonhos, do seu chamado, e certamente esta igreja vai te acolher como missionário, e você jamais será desamparado. Jamais será desamparado, porque nós entendemos a importância da obra missionária. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. 3 marcas no texto: a promessa, o propósito e o alcance da obra de Cristo. E para as nossas considerações finais. Opa, anima a gente, né, Valdemar? Gostei. Para as nossas considerações finais, irmãos, quero fazer uma afirmação que eu quero que você leve no seu coração. O que eu vou colocar hoje aqui à luz do Espírito Santo de Deus. É fundamental, queridos, que o cristão compreenda que sua existência está vinculada a um propósito e a uma missão que transcendem as atividades que desempenha habitualmente ao longo de sua vida. Irmãos, como eu gostaria que você entendesse a profundidade dessas palavras. Eu confesso a você que quando eu estava orando por esta mensagem,
E o Espírito Santo falou ao meu coração estas palavras. Eu confesso a você que eu me emocionei naquela hora. Tamanha é a profundidade desta mensagem, irmãos. E eu vou repetir, é fundamental que o cristão compreenda que a sua existência está vinculada a um propósito e a uma missão que transcendem as atividades que desempenha habitualmente ao longo da sua vida. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa você entender que você vive por um propósito maior, além daquilo que você faz no dia a dia, querido. Eu digo isso, irmãos, com toda clareza e com toda convicção que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Se você é um salvo em Cristo Jesus e, portanto, testemunha dele, você existe por um propósito maior do que aquilo que você faz no seu dia a dia. Significa, querido, você entender que a sua existência se deve a um propósito maior de Deus. A um propósito maior de Deus. E isso, irmãos, significa dizer que não importa se o seu nascimento foi planejado ou não. A gente sabe que, graças a Deus, muitos filhos são planejados, né, Lucimar? A gente planeja, muitos pais planejam, como nós lá em casa, por exemplo, planejamos. Até o ano que seria entre um e o outro foi planejado. Mas nem todos são assim, irmãos. Nem todos são assim, planejados. Alguns vieram até de gestações indesejadas. Talvez essa seja a sua realidade. Mas é importante que você entenda que há um propósito de Deus na sua vida. O que importa é que você entenda aqui, querido, que se você está aqui hoje à noite e você está ouvindo esta palavra, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Como eu disse, não importa como você chegou aqui, tudo que você passou até chegar aqui. Eu sei da minha realidade, mas eu não sei da sua. Mas é importante que você entenda que você existe, não apenas porque um homem ou uma mulher um dia resolveram se relacionar, não foi por isso. Não importa se você não tem o nome do seu pai no seu certidão de nascimento, isso não importa. Não tem nenhuma importância. O importante é você entender que você faz parte de um plano e de um propósito de Deus, e de que Deus tem um propósito na sua vida, e você está aqui porque Ele quis que você estivesse aqui, e o desejo dEle é que você cumpra o propósito dEle aqui neste mundo. Entenda isso hoje em nome de Jesus. Entenda quem você é e o propósito de Deus na sua vida, senão você nunca será uma testemunha verdadeira de Jesus Cristo. Glorifique a Deus pela sua existência. Glorifique a Deus pela sua existência. Viva para a glória de Deus. Foi para isso que você
nasceu, foi para isso que você nasceu, para você viver para a glória de Deus, para glorificar aquele que te criou, e não apenas te criou, mas porque você estava caminhando para o inferno, mas Ele, por causa do seu grande amor, foi lá e te resgatou das trevas e te trouxe para a luz, iluminou a sua mente, iluminou o seu coração, e hoje você consegue e você entende o propósito de Deus para a sua vida. Por isso, glorifica-o e viva para a glória dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Entenda em nome de Jesus que Deus te fez com um propósito muito além do que aquilo que você faz no seu dia a dia. Seja você um empresário do comércio, seja você um profissional liberal, seja você um funcionário da iniciativa privada, seja você um funcionário público, seja você uma dona de casa, não importa. Se você nasceu de novo, se você é testemunha de Jesus, você está ali não para fazer aquilo que você faz, mas você está ali para glorificar aquele que te salvou, aquele que te salvou e te constituiu testemunha dele aqui neste mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Quero que você, neste momento, reflita sobre esta mensagem. Eu sei, irmãos, que o Espírito Santo falou nesta noite de maneira muito forte ao coração da igreja. Eu digo isso com toda sinceridade diante de Deus, que eu sei que isso não é por minha causa, mas é por causa dele, por causa do propósito dele. Há um propósito dele de que você viva como testemunha dele aqui neste mundo. E para que você viva de fato como testemunha, é necessário que você entenda quem você é e o propósito de Deus na sua vida. Por isso eu quero que você abaixe a sua cabeça hoje, neste momento, e ore ao Senhor. Como eu disse, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei como você tem vivido nos últimos dias. Se você está aqui hoje, você ainda não havia entendido o propósito de Deus em Cristo, de que somente Ele pode dar a vida eterna. Você hoje teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. E se você está aqui hoje, você tem convicção de que você nasceu de novo, de que você é filho de Deus e, portanto, testemunha de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo deseja que você viva como tal, viva como testemunha de fato. Vamos orar. Eu quero que você seja bem sincero diante de Deus nesta noite. Pai maravilhoso, Deus eterno, quero que você faça a sua oração diante do Senhor hoje. Se você não tem sido essa testemunha verdadeira, se você tem vivido no seu trabalho simplesmente em torno dele, e você não tem sido uma testemunha de Jesus Cristo naquele lugar, está errado, você está fora do propósito. Se você está ali no seu trabalho e você não tem sido uma testemunha de Jesus Cristo ali, está errado, você está fora do propósito de Deus. Se você está na sua escola, na sua faculdade, e ali você não tem sido uma testemunha de Jesus Cristo, está errado, você está fora do propósito de Deus, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Espírito Santo, envolva a tua igreja nesta noite, Pai. Eu sei, Pai, eu sei que o Senhor está ministrando em corações aqui nesta noite. Pessoas que estão fazendo um compromisso diante do Senhor hoje, de ser diferente, de ter uma nova postura diante do Senhor. Que o
Espírito do Senhor esteja selando essa decisão hoje, meu Pai. Esta é a minha oração, meu Deus, em nome de Jesus. Aplica esta palavra em cada coração nesta noite, Pai. E que o teu povo, que todos aqueles que aqui estão, ó Deus, leve esta palavra, a palavra do Senhor no coração, ó Deus. E viva por ela, e viva para o Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Glória a Jesus.